Ok, podemos começar então? Bora lá. Vamos lá. Vamos lá? Eu vou pedir para o Renato, então, fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Senhor Deus eterno Pai, agradecemos por esse momento em que vamos discutir trabalhos da Tua igreja, Senhor Deus. Tu possa estar orientando a cada um de nós e principalmente aqueles que estão responsáveis por apresentar esse plano para nós, para que nós possamos decidir aquilo que seja melhor para desenrolar deste trabalho, Senhor. Amém. Abençoa cada um de nós, aqueles que ainda estão por chegar à nossa reunião virtual, Senhor Deus, que possamos aproveitar bem este tempo para chegarmos a conclusões que sejam benéficas para todo o nosso trabalho. Tudo isso é o que lhe pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Coraza, você quer começar falando alguma coisa? Eu queria, não sei se o Milton consegue deixar compartilhar a tela aqui. Consigo. Não está deixando, não? Não. Agora. Tornar anfitrião. Eu botei o Henrique, mas vou botar o Coraza. Tem que começar com os maiores, né? Os mais velhos, né? É. Eu consigo compartilhar aqui. Agora eu não estou conseguindo você. Eu acho que o Henrique que tem que me colocar como anfitrião agora. Eu saí, eu em vez de colocar, eu não uso tanto esses recursos. Então, Henrique, você que é o dono da reunião agora, eu, em vez de ficar como co-anfitrião, eu tornei você o dono da reunião, tá? Ixi, mas aí é difícil, porque eu sou inforbético. Não faço a mínima ideia como é que faz isso. Você está no celular? Sim, estou no celular. Eu acho que é melhor clica você aí. ficar como anfitrião Não, aí. você é o dono agora. Eu fiz uma coisa aqui. Henrique, tem o nome participantes aí embaixo, tá? Clica nos participantes, localiza o Coraza, clica em cima do Coraza e vai aparecer as opções. Aí você o torna anfitrião. Só clicar em cima do Coraza. E aí deve aparecer o menu com as opções. Tá, participantes. Aí, clica no Coraza, Luiz Coraza. Ok. Apareceu as opções, tipo, procura nas opções Sim, que apareceu qual é a aí. opção? Ou tornar anfitrião ou co-anfitrião, é o que você achar primeiro. Prontinho. Prontinho. Agora quem manda é o Coraza. Feito. Toda reunião está com o Coraza agora. Deixa eu compartilhar então aqui a... Bom, vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela aí já, né? Já. Tá. Eu só queria mostrar algumas coisas aqui. É o seguinte, eu estou fazendo toda a gestão das redes sociais agora, né? A gente está assumindo aí um produto para fazer essa gestão das redes sociais, chama MLabs. Tá? Esse produto ele vai... deixa eu voltar lá. Deixa eu baixar um pouco, senão ele vai comer aqui. Esse produto ele gerencia todas as redes sociais, tá? Uhum. Então tudo que eu vou cadastrar as contas da igreja no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Então tudo que eu for postar, né, eu posso agendar um post aqui e postar ao mesmo tempo em todas as redes sociais, tá? E ele ele vai medir aqui quem acessou, então aqui eu controlo onde eu vou postar. Então eu posso criar uma propaganda, uma chamada de vídeo, um comunicado, e eu vou fazer a postagem automática em todas as redes ao mesmo tempo. São os recursos que a gente tem de redes sociais, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, no canal do YouTube a gente está postando hoje todos os cultos e todos os vídeos que a gente está gerando, né? E estatisticamente, as estatísticas levantadas aqui, a gente tem
a idade do espectador, na realidade, ele está muito entre 45 e 54 anos, né? E a partir de 65. Ele faz essa avaliação pelo login, né, da pessoa, e está bem dividido entre homens e mulheres, né? Isso aqui eu estou falando do YouTube, né? Quando a gente vai para Facebook, a gente já tem uma variação maior, né? Você vê aqui que a gente tem uma variação bem distribuída, é claro que sempre focando um maior número de pessoas entrando nas nossas redes de 35 a 54 anos. É horrível. Né? E a gente tem uma abrangência internacional, né? Pode ver aqui que tem isso nos Estados Unidos, no espanhol, México, Portugal, tem tudo. vários lugares aí que alcança o Facebook. Então, eu estou fazendo esse trabalho para que a gente possa medir o que realmente tem adesão, o que não tem adesão, como a gente pode melhorar isso, né? Atingir talvez faixas etárias diferentes, talvez criar posts mais orientados para outras faixas também, para a gente poder trabalhar os jovens, trabalhar os adolescentes, enfim, ter um fluxo de comunicação mais abrangente, né? Então, eu só estou mostrando isso aqui para dizer que a gente está investindo, né, nas redes sociais, ainda tem outras redes sociais que a gente vai atuar, mas também a gente tem um sistema na igreja, que é o Atos 6, né, que isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje, por exemplo, aqui, a gente tem um recurso que chama PGM. Né? Então, eu criei uns pequenos grupos. Tá? A gente tem hoje 8 pequenos grupos criados. Né? Ele consegue, então, por exemplo, entrar aqui e olhar a localização onde é o pequeno grupo. Né? Ele consegue, a gente consegue enviar relatório semanal, ver os relatórios. A gente consegue editar os participantes, né? Quem são os participantes. Ou então a gente consegue também fazer, criar multiplicação, ou seja, a gente, a partir desse sistema, né, a gente tem como trabalhar. Por exemplo, no meu pequeno grupo, eu consigo entrar aqui, desculpa, e ver quem são os participantes. Então, eu posso ter contato com essas pessoas, posso ver informações dela, enfim. É um fluxo de informações interessantes para que cada pequeno grupo consiga administrar os participantes e consiga vincular material de apoio e consiga fazer as avaliações aí. Né? O que é interessante a gente olhar? Né? A gente hoje tem, deixa eu pegar aqui as pessoas, numa busca avançada, né? A gente consegue ver no mapa, deixa eu aumentar isso aqui, a concentração das pessoas que fazem parte do cadastro da igreja, né, da membresia aí. Você pode ver que está bem espalhado aí, né? Então, a gente tem pessoas em todos os lugares aí de São Paulo, mais concentrado aqui na Vila Romana, né? Tem um grupo aqui grande, a Vila Romana. Então, a gente vai começar a trabalhar essas informações para que a gente possa orientar tanto os líderes, né, dos pequenos grupos, como a própria igreja, de como a gente atuar para trazer essas pessoas e localizar e fazer o que a gente chama de match, né? Fazer o match dos pequenos grupos com as pessoas, para facilitar. Às vezes, tudo bem que a pessoa pode morar num lugar, trabalhar no outro, para ela seja melhor participar de um pequeno grupo onde ela trabalha, mas a ideia é que a gente tenha essa visão, né, da população da membresia e como a gente vai atuar. Aqui não é só a membresia, aqui tem todos os cadastrados. Eu não pus o filtro, então aqui a gente tem todos cadastrados. Então tem visitante, tem membros, enfim, a gente pode filtrar essa pesquisa como a gente quiser. Então, só para ter uma ideia, que a gente tem recursos, né, suficientes para trabalhar a informação, e eu acho que é esse um pouco estrategicamente o que a gente precisa usar. Né? Informação, em primeiro lugar, e depois buscar como fazer
para melhorar a comunicação, né? Uma das formas que a gente está já vendo, que vai ser necessária, é criar essas salas virtuais. Talvez a gente já crie algumas salas virtuais fixas, como essa que a gente criou aqui, talvez a gente crie por PG, para que as pessoas possam já entrar automaticamente, criar links de acesso mais rápido, enfim, para não ter que ficar configurando e ter todo esse trabalho para poder assistir o culto, assistir uma reunião. O que eu queria mostrar era isso, assim, tem muitas outras informações, a gente tem uma facilidade para criar novos grupos aqui. Então, assim, eu acho que é interessante a gente divulgar para os líderes e depois, talvez, para a igreja, que a gente está fazendo esse trabalho e que a gente tem recursos tecnológicos suficientes para a gente poder desenvolver um bom trabalho com os membros e com os participantes dos pequenos grupos, né? Então, acho que isso é legal. Eu gostaria de trazer isso aqui para vocês entenderem um pouco do que a gente está fazendo. A gente vai ter que melhorar muita coisa em termos de como é que a gente vai montar os cultos, como é que a gente vai montar o material, talvez fazer pequenos vídeos, teasers, né? Fazer pequenos avisos já direcionados. Então é isso, eu queria mostrar isso e, claro, que vocês possam sugerir ações, sugerir meios. Eu sei que o Gustavo está aí na parada, ele também conhece as redes sociais, a gente pode trabalhar com os jovens e com os adolescentes num outro tipo de ação, mas é importante que a gente tenha esses recursos na mão e que a gente possa estar trabalhando isso de uma forma inteligente. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se tiver alguma pergunta. Coraza, eu acho que seria interessante você mostrar os 8 grupos, pelo menos os líderes, Okay. E não sei se é possível, mas dizer onde fica cada líder em que bairro. Tá, vamos fazer a gente isso. Ter uma visão melhor. Por exemplo, dos grupos que a gente criou, a gente tem aqui, né, tem o pequeno grupo 1, que a gente chamou de Perdizes, que seria o grupo do Henrique, né? O pequeno grupo 2, que é Perdizes, Casa do Marcos, tá? Que aqui, as casas ainda não estão cadastradas aqui, porque, na realidade, várias pessoas sugeriram fornecer a casa, né? Então, eu pus Casa do Marcos, mas pode ser outra casa aqui, né? Provavelmente vai ser outra casa. Mas, enfim. Na Vila Romana, ou Cipava, como está lá no cadastro, a Casa do Erison, né? Do Renato seria Parque São Domingos, né, que também, não sei se a casa vai ser dele ou vai ser outra, né? Pirituba, Casa Verde, aqui é a casa da Emiliana, mais o líder, deixa eu ver quem é aqui, é o Milton então aqui nós temos um problema, porque o Milton o Milton até está no cadastro da igreja, mas acho que é Adilson, né? Acho que é Adilson, né? Ele não está no cadastro da igreja. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem que ter. A atualização do cadastro da igreja ela tem que ser motivada, né? Porque é importante a gente ter as pessoas no cadastro para a gente identificar, né? Pirituba aqui é o Elias, né? E eu pus a casa dele aqui, mas teria que ver, né, qual casa que seria. Né? E o pequeno grupo 7, a Vila Romana, que aqui é o Falé, e aqui nós estamos falando da casa da Maria Amabile, né? Sim. Ela já se colocou lá à disposição. E o grupo 8, que é o grupo de jovens. Então, esses são os 8 grupos, que se a gente mapear aqui e olhar no mapa... Tem um grupo, Falé, que eu não vi aí, que é dos casais com filhos pequenos. Então, esse grupo é o que está o Elias. Tá? Oi? É o do Elias. Não, então, mas o Elias não tem filhos pequenos, é outro grupo. Então, para pessoas, eu acho que é o daqui de casa. Exatamente. O líder é o Erison. O Erison, é o Erison. Desculpa, é o Erison. Exatamente. Sim, aí sim. Porque tá o Elias tem um outro grupo que é em Pirituba e é mais longe. O pessoal que tem filhos pequenos mora na região da Vila Romana
e eu da acho Água que Branca. eu né? acho que é um desses 4 grupos aqui, acho que é do Isso. Edson. O grupo de Pirituba é o do Nilson. E eles ainda não pediram carta. É por isso que ele também não está no cadastro. Por isso que ele não consta no cadastro. Mas eu vou pedir para a Gláucia fazer um pré-cadastro dele. A Júlia e a Rafael. O que é legal a gente fazer é colocar os grupos no cadastro da igreja, né? Colocar os membros também, né? Do grupo certinho. Porque a gente fazendo isso, a gente tem um poder de comunicação muito forte, né? Usando os recursos que a gente tem aqui. Então, a nossa ideia também, aqui não está colocado, mas a gente vai criar um telefone WhatsApp para a igreja e vai começar, não esse grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um grupo mais para mandar coisas da igreja para os membros, né? Então, esse grupo vai ser fechado para publicação. Ele vai mais receber comunicados e orientações para facilitar aí, para não ficar aquele monte de informação que o pessoal tem que ficar navegando para achar uma informação. Então, são esses grupos, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Henrique, sobre isso. Então, eu acho que vale a pena falar o seguinte. Nós já temos aí 8 grupos pré-definidos. Eu acho que está todo mundo bastante animado para começar e fazer alguma coisa, só que os grupos de fato não se formaram. Então, eu acredito que o próximo passo seria cada líder, se não me falha a memória, tem 2 grupos que já estão funcionando, 3 grupos que estão funcionando. Um é o nosso, né, que é na minha casa ou na casa do Coraza. É um grupo que já existia. Depois tem o grupo dos jovens, que já se reuniu, acho que 1 ou 2 vezes antes da pandemia, né, Gustavo? A gente não chegou a se reunir, não. A gente programou para fazer num sábado, mas o que aconteceu foi que Ana Júlia ia viajar, a Samira não podia, outro jovem não podia, e aí deu que a gente não se reuniu. O que a gente está fazendo bastante é, às vezes, mudar o horário da EBD, tentar trazer para o sábado, porque a gente consegue acompanhar o culto e fazer EBD como se fosse um culto de jovens. A gente pega os temas da revista, coloca lá para poder discutir. Mas a reunião mesmo antes da quarentena ainda não teve. O Henrique, ativa o som, ele está desativando. Aí. Então, vou repetir. Vocês, o grupo de jovens, já tem mais ou menos os participantes definidos, né? Ou não? Tem. Sou eu, Ana Júlia, o João, filho do Nilson, o Luquinhas, filho do pastor Milton, e a Samira, filha do Cunha. E as filhas do Elias? E as filhas do Elias também, verdade. Então, eu acho que legal, seria Gustavo, interessante você já colocar isso no papel para a gente se organizar, né? E quando eu falo colocar no papel, é informar para o Coraza, para ele colocar nesse mapa o nome dos participantes e o contato, o telefone, o WhatsApp, etc., né? Para a gente ter mais ou menos isso mapeado. Um outro grupo que também já funcionou, pelo menos teve uma reunião, foi o grupo, acho que não sei se a reunião foi na sua casa, Gustavo, que é o grupo dos casados com filhos pequenos. Foi aqui, sim, é o grupo do Erinson. Isso. Então, também da mesma maneira, seria pedir para o Robson, para a Cláudia ou para o Edson informar o nome dos participantes com o contato, etc., né? Para a gente já organizar. E aí vem a lição de casa. Os demais líderes precisariam seguir no mesmo caminho. Começar a contactar as pessoas por telefone, por e-mail ou por uma videoconferência, né? A gente está na era da videoconferência. Dar uma ligadinha e falar, pessoal, estamos organizando aqui e tal, vamos começar a colocar isso no papel para a gente ter uma ideia de como a coisa vai funcionar, né?
Então, a gente tem 8 grupos, 3 já estão formados, né? Temos 5 aí. Não sei se Renato e Marlov já falaram com alguma pessoa, alguém, como é que está essa situação? Já. Eu falei com o irmão Carlos e a Cristina, e eles estavam numa fase de mudança, e veio a quarentena, mas eu retomo o contato. Somos bem próximos. E a Ivete, que mora também aqui bem próximo, seria, por enquanto, seríamos nós. Porém, eu não sei como ficou o caso da Elisete com Elias. Eu não sei se o Elias lidera o grupo e vai ser na casa da Elisete. Eu acredito que sim. Como é que vai ser isso, né? Porque, em última análise, eu poderia, se fosse o caso do irmão Carlos e a irmã Cris não viessem, eu poderia estar no grupo deles. Não é tão perto da minha casa, mas é o mais próximo que a gente poderia chegar. Então, eu ainda vou ajustar esses pontos. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, a gente, quando desenhou esse processo, a gente mapeou os membros e a ideia era aglutinar pessoas que morassem próximas do líder. Então, a reunião não precisa ser na casa do líder, mas pode ser próxima, por isso que a gente pensou numa situação geográfica. Só que a gente tem um fato novo. Hoje, você pode pôr um membro no seu pequeno grupo morando nos Estados Unidos ou na Europa, porque a reunião é virtual. Né? Então, o que eu sugiro é que a gente mantenha esse critério de proximidade geográfica, porque daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou semana que vem, se o Dória deixar, né? Talvez a gente consiga voltar a se reunir fisicamente. Né? Então, acho que vale sim a proximidade geográfica, mas não é um impedimento. Né? De repente, tem alguém que mora do lado da casa da Elias, mas você quer no seu grupo, o Marlov. Ok, não vejo problema nenhum. Então, eu acho que deveria ter e assim, quem conhece as pessoas, tem esse contato, sabe que é vizinha ou mora muito perto, então acho que vale a pena já contatar essas pessoas. E se tiver uma dúvida, bom, eu não sei se o fulano vai ficar no meu grupo ou no grupo do Nilson. Então, aí vale a pena trocar uma figurinha com o Nilson para ver, Nilson, você chegou a falar com o fulano? Se não, eu vou falar, o que você acha? E assim, tem que sempre levar em conta, então, essa proximidade geográfica. Acho que isso é bem importante. Mesmo que a gente hoje não tenha que considerar essa distância, né? Porque a maior dificuldade é a pessoa ter acesso à internet e conseguir participar da reunião virtual. Vencida essa etapa, tanto faz onde ela mora, mas só que amanhã ou depois essa situação muda de novo. Então, por isso que eu acho que a gente deve, preferencialmente, manter essa questão da geografia. Não sei se vocês concordam, mas é uma sugestão. Não, eu acho que sim. Excelente. Na próxima reunião que a gente tiver, eu já vou estar com isso organizado, porque aí eu vou saber. Eu sei que a Elisete aí. A irmã Vera. Não. A irmã Vera provavelmente vai fazer parte desse grupo lá. Que esqueci o nome dela agora. A Ivete, eu não vejo ela nas redes sociais, então eu preciso conversar com ela para ver. Agora, já o Carlos e a Cris, é questão só de ajustar o horário, porque eles estão sempre por aí nas redes sociais, nos grupos da igreja. Ótimo. Entendeu? Aí eu proponho, se eles querem começar, a gente começa online e depois vê o que vai fazer aí. E uma outra coisa que eu queria destacar é que, assim, primeiro a gente precisa formar o grupo. Se o grupo não está formado, qualquer coisa que a gente fizer antes de formar o grupo não funciona, né? A partir do momento que a gente formou o grupo, eu acho que vale a pena, sim, ter uma organização protocolar. Então, vamos, por exemplo, marcar a reunião toda
quarta-feira, às 8 da noite. A gente até recomendou que se evitasse fazer na quarta-feira, porque tem o culto de oração, mas vamos dizer que fosse na terça-feira, né? Então, tem que ser um horário que seja ideal para todos do grupo, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente está fazendo um curso aí, um treinamento, e a gente teve 2 módulos já com o pastor Milton, e vocês devem lembrar que ele mostrou um gráfico de pizza, e na verdade tinha uma fatia da pizza lá que era assim uma tirinha. E essa tirinha representava 2 horas de reunião do grupo durante a semana. Mas uma das coisas que ele falou assim, a gente não pode negligenciar o restante da semana. Se a gente fizer a reunião na terça-feira às 8 da noite, das 8 às 10, não é recomendável que a gente só volte a se reunir na semana seguinte, na próxima terça, das 8 às 10. Isso vai acontecer, sim, de uma maneira formal. Só que, como você falou, está todo mundo pendurado nas redes sociais. Então, a gente pode se falar, e vai se falar, isso acontece quase que naturalmente. Então, a gente vai interagir durante a semana. E isso é muito bom que aconteça, porque você acaba dividindo a sua rotina, problemas, incentivar a pessoa. De repente, uma pessoa do grupo está para baixo, está meio triste, está preocupada, uma pessoa da família pegou a Covid, sei lá, né? Então é importante esse contato durante a semana, né? Não sei se o pastor Raízes, Milton né? quer Raízes, acrescentar né, alguma coisa. É o Raízes. Pastor Milton, fala aí a respeito da pizza. Isso, essa é uma das coisas mais importantes do pequeno grupo. O pequeno grupo que só se vê na reunião, que só mantém contatos na reunião, contatos intencionais na reunião, ele tornou a reunião num culto. Não vai fazer diferença se é a reunião na casa do Coraz ou se é o culto de quarta-feira na igreja. Vai ser a mesma coisa, a motivação vai ser a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Não é nada contra o culto de oração, tá, meus irmãos? Mas no sentido de que é só mais um evento. É o que faz a diferença esse contato durante a semana. Aí, já mudando de assunto, Henrique, se me permitir, mudando de assunto assim, da minha parte, da minha palavra, eu queria 2 coisas. Eu queria a minha lista de possíveis contatos para o meu pequeno grupo, que eu saí antes desse processo, eu saí antes, né? Eu saí, na verdade, no dia do treinamento, praticamente, por causa daquela viagem. Sim. Então, eu queria essa lista para a gente começar a fazer os contatos. E eu penso que a gente talvez devesse ter uma reunião aí na próxima semana, ou quanto antes, de repente com o Coraza, falando sobre Hangout Meet, sobre Skype, sobre ferramentas que a gente pode ter essas reuniões, como fazer, né? A gente tem boas ferramentas gratuitas. Para grupos pequenos, de menos de 50 pessoas, a gente tem boas ferramentas gratuitas, né? Que não tem limitação de tempo. Acho que o Google Meet está para 100 pessoas agora, se não me engano, mas, enfim, a gente tivesse uma palavra do Coraz aí sobre como usar esses recursos para a gente realmente começar a ter essas reuniões. Eu acho que o interessante seria a gente produzir pequenos vídeos aí para explicar como as pessoas podem usar essas ferramentas e já a gente deixar gerado talvez as salas, né? Tem lugar que a gente já pode deixar pronta a sala já. A própria igreja poderia administrar isso, entendeu? Todo mundo só entra lá, já fica marcado, agendado o dia, a hora. Tem lá PG1, PG2, PG3. Facilita muito, né? Porque todo mundo já fica com o sistema instalado, todo mundo já sabe que vai participar de uma reunião da igreja, já está ali. Vai participar vai participar de uma reunião da diretoria, usa a mesma ferramenta. Vai participar do PG, a mesma ferramenta. Senão, a gente acaba criando um problema em vez de dar uma solução, né? Sim, aí eu queria fazer um pedido. Como a gente não está com todos os líderes participando hoje da reunião, eu queria pedir para vocês que têm contato com o Elias, o Nilson, o próprio Marcos e tal, que vocês pudessem falar com eles, para eles também fazerem essa coisa de organizar o grupo, pelo menos no papel, mas já contatando as pessoas, dizendo, olha, fulano, estamos começando aqui o nosso grupo, mesmo de uma forma virtual, você quer participar, etc. E fazendo o convite. Se a pessoa concordar em participar,
Então, já colocar isso organizado para a gente ter isso mapeado e porque depois, numa segunda etapa, aí sim a gente lança uma campanha para a igreja, para pessoas que eventualmente não estejam em nenhum grupo. E aí sim a gente vai incentivar as pessoas a procurarem um dos grupos que já estarão formados. Ok? Ok. Ou o É, próprio grupo sair discipulando, né? Que aí também ajuda. Procurando. Quem É. chegou tarde tem direito a falar ou não? Claro. Claro, bem-vindo. E se a gente fizesse uma coisa para ajudar a começar o pessoal que não está acostumado a participar? Se nós fizéssemos uma reunião pelo Zoom, que cabe aí 100 pessoas, e a gente divulgasse para todo mundo, não só para os líderes, mas para todo mundo uma reunião inicial, com alguns dos tópicos que o pastor passou. Aí a gente já ia Petisco, incentivando a digamos. pessoa a programar o Zoom e ter no computador ou no celular e dar um Falar. start. O que vocês acham? Então, o pastor Milton acabou de falar mais ou menos isso, só que a ideia, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, seria primeiro a gente falar com os líderes todos, se a gente conseguir colocar todo mundo online na semana que vem, a gente não marcou ainda nenhum dia, nenhuma hora, para a gente já ter no papel, pelo menos, quais os grupos que realmente já estão formados. Hoje nós temos 3 formados, mas nós temos 8 líderes, 8 casas, vamos dizer assim. Então, cada um desses 5 que ainda não tem o grupo efetivamente pronto, fazer o contato com as pessoas e a gente conversar entre nós a semana que vem, porque aí a gente vai mapear. Se a gente conseguir os 8 grupos já formados, a gente vai pegar esse demonstrativo e comparar com o rol de membros. Então, por exemplo, fazendo uma conta meio tosca, vamos dizer que desses 8 grupos, cada grupo tenha 8 pessoas, nós vamos ter 64 pessoas participando de PGs. Só que nós temos, se não me falha a memória, 92 pessoas no hall de membros, né, Coraza? 91. 91. Aí sim a gente vai fazer um bate-papo, talvez um convite na hora do culto, no IBL News, alguma coisa assim, o pastor fazer uma convocação para essas 30 quase 30 pessoas que não estão, 28 pessoas, né, que não estão em nenhum grupo, para aí sim elas participarem, procurarem alguma liderança. Se não me falha a memória, quando a gente fez a pesquisa em janeiro, me parece que 2 ou 3 pessoas disseram claramente que não queriam participar de nenhum pequeno grupo. E aí a gente também não vai obrigar, a pessoa participa se quer, né? Mas eu acredito que a maioria, mesmo que não esteja incluída em nenhum grupo, vai ter interesse de participar. Só que a gente precisa estar minimamente organizado. Isso a gente deu uma parada por conta da pandemia. E agora é o momento de retomar isso. Tá? Então, antes de fazer uma reunião geral com toda a igreja, primeiro acho que a gente precisa se organizar. E o ideal seria que todos os líderes participassem. O que vocês acham? Apoiado. Ok. Formando os grupos e já conseguindo fazer um contato inicial, é provável, Henrique e irmãos, que os próprios integrantes do grupo já vão contatar e alcançar os membros da igreja que não estiverem e que moram perto, né, que estão na mesma região. Com certeza. Eu acho que é mais a pessoa estar apta a poder fazer a convocação, a entrar na sala, ser um anfitrião aqui, né? Organizar essa questão. Então, assim, só a prática que vai mostrar, né, que isso é possível. Talvez a gente precise talvez ter que participar de 1 ou 2 reuniões junto com eles para poder. Eu me proponho até a fazer isso. Né? Sim, eu também posso participar desde que eu seja convidado, né? Mas eu me proponho a participar também. A gente pode entrar na sala, ajudar a dar o andamento, e aí qualquer dúvida a gente vai trabalhando isso. Só para organizar o funcionamento.
Claro que as pessoas vão ter que estar dispostas a entrar, né? Não tem jeito. Se a pessoa não entra... A gente convidou todos os líderes da igreja. Só estão vocês aqui. O importante, o Corazer, que vocês, que os irmãos não desanimem com os pequenos começos, né? Primeiro porque nem todo mundo, assim, além de ter essa dificuldade de sair da inércia, né? Existe também aquela dificuldade de alguns irmãos com relação até que ao uso das tecnologias que a gente vai estar utilizando, né? Então, mas a gente, eu acredito que a gente não conseguiria chegar inicialmente nesse número que você citou, Henrique, que seria o número presencial, né? Mas é um começo que é super importante para que haja não só o discipulado, como a gente tem falado tanto, mas eu diria até esse pastoreio mútuo, né? Claro. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, né? Para a gente deixar as pessoas confortáveis no sentido de estar próximo, de estar ouvindo, né? De estar participando. E eu acredito que a estratégia que a gente deve usar não é só a gente fazer as reuniões virtuais, também divulgar que está fazendo. Porque às vezes a igreja não está sabendo o que está acontecendo, né? Então, como a gente tem feito, tirado foto aqui, publicado, então a gente tem que movimentar essa informação. Isso tem que ser para todo mundo ver. Então, por isso que eu trouxe aqueles números no início das redes sociais, das informações que a gente vai começar a trabalhar todas as redes de uma forma mais agressiva. Então, acho que é importante divulgar essas ações que a gente está fazendo na igreja, até para que as pessoas que não estão muito ligadas acabam falando, pô, mas está acontecendo isso, eu não estou participando, por quê? Né? Então, esse negócio que a gente precisa gerar, essa necessidade da pessoa ter que participar porque ela está fora, entendeu? Eu acho que isso é estratégia, é marketing, né? A gente tem que fazer o marketing para que isso aconteça. Porque, assim, eu sei que essa reunião que nós estamos tendo agora, muitos não puderam entrar, mas eles sabem o que está acontecendo. Mas muitos da igreja não sabem, e outras pessoas que participam como visitantes, talvez também não saibam que possam participar disso, né? Que eles podem também participar. Então, eu acho que é importante a gente atuar estrategicamente com todas as ferramentas que a gente tem. Então, as redes sociais são uma ferramenta, os cultos, divulgar isso nos cultos, quando for fazer lá o mesmo virtual, o pastor falar sobre isso. Estão acontecendo as reuniões, os pequenos grupos virtuais, né? O pessoal vai se ligar, entendeu? Então, a informação ela tem que estar pingando sempre, né? Porque aí a gente vai conseguir alcançar as pessoas e motivar as pessoas a participarem. Eu vejo assim. Eu vou fazer uma divulgação nos cultos que vocês vão ver. Eu vou ser convidado para ser o garoto Bombril. Agora essa questão da divulgação, ela constante, né? Ela é tão importante. Para vocês terem uma ideia, existe assim todo sábado à noite, todo domingo mesmo, eu envio não só os links de acesso aos cultos no nosso grupo, mas eu mando para um monte de gente em particular. E eu já notei que quando eu não faço isso, existe uma diferença sensível de visualizações. Né? Então, algumas pessoas elas precisam ser lembradas na hora, outras elas precisam ter o link lá para ter uma facilidade de acesso. Mas, pastor, nós não estamos trabalhando as redes como deveria estar. Nós vamos começar a trabalhar agora, porque a gente está trabalhando no Facebook, que é muito fraco. Nós não estamos trabalhando no Twitter direito, que é forte. Na moçada, principalmente, tem o Instagram, é forte. Sim. Nós não estamos trabalhando. Eu achei, inclusive, interessante essa questão da idade das visualizações, viu, no YouTube, porque a gente sabe que o YouTube alcança um público mais velho, né? O Instagram alcança um público mais jovem.
O Twitter é miscigenado, o Twitter. Exatamente. O Facebook também é um povo mais antigo, um pouco, porque o Facebook está caindo, ninguém está usando muito o Facebook. Não, você sabe o que acontece? Isso é estatística. Quando os pais entram, os filhos fogem para outra rede social porque eles não querem ser monitorados. Eles usam o TikTok, agora todas as outras coisas que eles estão usando. Exato. É assim mesmo que acontece. Mas nós temos que estar em todas, nós temos que ser, né? Nós temos que navegar em todas. Então, não, esse LinkedIn é uma rede que você apresentou foi sensacional. O LinkedIn é uma rede o LinkedIn é uma rede profissional, mas a gente pode atuar também no LinkedIn, entendeu? Divulgar coisas da igreja no LinkedIn, tranquilo. Então é isso que eu estou falando. A gente tem que aproveitar as redes sociais de uma forma mais agressiva, né? Porque a gente está muito devagar. Então é isso que eu quero agora, junto com o maestro, a gente está fazendo um trabalho aí que nós vamos agora acelerar, pastor. Então nós vamos ter que ótimo. Trabalhar isso tudo aí. O protagonismo agora dos líderes de pequeno grupo vai ser fundamental. E assim, uma informação importante, essa questão dos endereços, é possível a gente até liberar esse acesso no ato 6 para todos os líderes, para que todo mundo possa ver aquele mapa que você apresentou para a gente. Sim, acho uma boa ideia. Sim, na verdade, esse link, a gente também está trabalhando a questão do app, né, pastor? Do app, ele pode baixar o app no celular e acessar, para quem tem a senha e está liberado o acesso, acessar algumas informações cadastrais e os pequenos grupos também, as estruturas, né? Quem faz parte e tal, até para comunicar. Mas os pequenos grupos vão acabar criando o WhatsApp individual, né? Para cada um, vai ter o seu líder vai atuar pelo WhatsApp. Mas a gente tem que complementar, né? A gente vai ter que complementar nas outras redes. Né? Acho que é importante isso. Nós deveríamos ter, desde a terça-feira, feito a foto e postado no grupo da igreja, no WhatsApp, porque tem gente que olha mais aquilo ali do que qualquer outra coisa. Então, o que está acontecendo? Então, por isso que a gente tem que começar a trabalhar os próprios líderes a fazerem esse marketing individual, né, dos próprios grupos, né? O próprio grupo se promover, vamos dizer assim. Porque acho que a gente tem que dar os canais e os mecanismos, né? Hoje a igreja tem esse WhatsApp, mas eu acho que a igreja vai ter que ter um WhatsApp mais para comunicação de uma direção só, né? Para não ter esse monte de coisa que ficam pondo lá. Mas eu acho Ou que já começar no Telegram, Corazza, já que o WhatsApp pode ser. Aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode adotar. Eu não sou de excluir nenhuma, acho que a gente tem que usar todas, porque a gente tem que agradar os gregos e os troianos, né? Então a gente tem que atuar em todas as ferramentas aí. Eu fiz, o Henrique e Corazza, eu fiz um upgrade lá no nosso plano de serviço de internet, e dentro do plano a gente vai ter um chip também. Então, a gente vai poder ter um número institucional para poder fazer essas coisas, para poder ter esse canal de comunicação aí que você disse, né, de uma única, e também, de repente, ter alguma, até a assinatura aí de algum tipo de... Eu não cheguei a te mostrar esse MLabs, mas esse MLabs ele também faz ele incorpora o WhatsApp também. Maravilha. Então, você faz um post e a hora que você publica esse post, você pode agendar ele ou publicar automaticamente, ele vai para todas as redes de uma vez só. Então, ele vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, você não precisa ficar entrando em cada um e fazendo, entendeu? Então, por isso que a gente tem... E outra, ele mede também a visualização desse post. O envolvimento, né? O envolvimento, a adesão, o engajamento, ele mede tudo. Quem curtiu, quem compartilhou, quem retweetou, Então, ele tem uma avaliação numérica ou estatística de como é que está aquele post. Então, a gente vai saber, por exemplo, um culto que foi melhor, um culto que foi pior, e a gente vai entender por que foi melhor, por que foi pior. Isso. Né? Agora, nada, e aí a importância dos líderes, nada vai substituir
o cuidado pessoal. Para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa, agora no começo dessa semana, de que do início da pandemia até agora, o número de pessoas, de crentes, que estão acompanhando os cultos e a programação online das suas igrejas caiu 25%. E então parece que pode ser que esteja já acontecendo um over aí, uma sobrecarga, porque é muita coisa. O problema é o seguinte: as igrejas estão fazendo culto online como se fosse presencial. E as pessoas não vão entrar nessa. Esse é um cuidado que a gente está tendo, vocês já perceberam. A estratégia, né? tem que ser outra. Porque se você fizer um culto na rede como se fosse presencial, não é a mesma... Sim. Tem que ter interação, tem que ter outro tipo de estrutura, outra organização. Então, é diferente. Então, por isso que as pessoas não vão assistindo mais. Porque uma que sabe que vai assistir depois, porque vai estar disponível. Isso. É verdade. É um problema. Isso aí é que é o... Né? E as pessoas depois não vão assistir. Quando nós vemos depois, a gente vê que teve muito mais acesso do que no momento em que está sendo exibido ao vivo. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter algumas estratégias se puder ter alguma interação, alguma coisa de votar na hora, de falar na hora, entendeu? Isso talvez sejam algumas estratégias que têm que ser adotadas para poder mudar esse processo. Então, Mas tá uma é coisa. reinventar, né? Tem que se reinventar. Ô, Corazon, então eu não entendi. Não sei se eu não estava prestando bem atenção. Você é a favor do culto como se fosse presencial ou contra? Eu sou a favor do culto como se fosse para a web, para a internet. Ele tem outra estrutura, ele não pode ser a mesma estrutura do presencial. Não pode ter a dinâmica do culto presencial. Ele tem que ser diferente, ele tem que ser mais rápido, tem que ter cortes, tem que ter inserções de coisas no meio. Você é a favor de fazer o que nós estamos fazendo? Sim, eu acho que ainda nós estamos fazendo um método meio misto. Nós não estamos querendo nem muito para a rede, nem muito para o presencial, porque a gente está preservando um pouco a estrutura para não ter um choque, né? Porque a nossa audiência, como eu mostrei lá no começo, é de 45 para cima. Então, a gente não vai alcançar os jovens nesse modelo. O modelo de cultos para jovem é outro. Eu posso até ter vários aí modelos que eu posso mostrar. É outro esquema, é mais jogo rápido, pequenas inserções, tem uns intervalinhos rápidos, tem uns testemunhos no meio. Então, tem algumas coisas assim, é igual a TV. A televisão só atrai porque ela não fica na mesma coisa o tempo todo. Ela tem as suas variações. Então, é por isso que a gente tentou fazer isso na nossa igreja, só que assim, nós não podemos mudar muito, porque ainda tem uma cultura, né, que é muito antiga. Mas a gente vai ter que repensar nisso. Eu já estava pensando em fazer igual na televisão, principalmente na Rede Record, que quando entra no comercial o volume aumenta, dispara. Né? Eu tô querendo fazer isso, Renato, na hora dos dízimos. Ah, sim. A gente podia reativar a campainha. Todo domingo, 10h15, toca lá o meu lembrete que eu tenho que ir lá na igreja. Eu falei, Marlove, eu vou correr na igreja, tocar a campainha e vou voltar. Mas o que o Corazza está falando aí é super importante, e essa está sendo uma coisa que tem me preocupado bastante, é que a gente no início imaginava que ia ter um retorno do isolamento, que a gente teria assim, um grande encontro. Né? Ia ser mais rápido, né? E isso não vai acontecer. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que ter o culto presencial, né, para algumas pessoas, liberado para algumas pessoas, e esse mesmo culto sendo transmitido, a menos que a gente faça duas coisas, mas seria uma demanda gigantesca, mas esse mesmo culto disponibilizado para quem não pode estar ali presente.
Então, imagina a dificuldade que vai ser para ajustar o formato desse culto. A gente até observa que quando o culto, a gente está linkado no culto, no horário que é o culto, as pessoas conversam no paralelo, né? Você está aqui, você está ali, eu entro, né? E eu entro muito na Igreja do Rio porque os horários são diferentes. E aí tem gente que eu nem me lembro mais, que fala assim, Marlove, tudo bem, você está aí? Então, é esse o fato mesmo, precisa ter uma dinâmica para aprender. Mas eu queria conversar com você a questão da tecnologia. Vou fazer uma pergunta, o Renato me respondeu, mas ficou na minha cabeça. A pessoa que tem um smart, ela precisa necessariamente ter que ter o app ou baixar alguma coisa ou automaticamente? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nós temos uma irmãzinha, a irmã Vera, pastor, ela não sabia que tinha trocado do Skype Facebook. Não, para o Zoom. Facebook para o YouTube. Ah, tá. E aí ela pegou e meteu no celular, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, será que ela vai acessar? E acessou direto. Ela não tinha nem ninguém em casa para ajudar ela. Foi porque ela acessou direto no Smart. Se isso é real, o que eu estou pensando... O Zoom acessa pelo navegador, não acessa, Coraza? Se você não tiver... Ele acessa pelo browser. É que o link, ele faz baixar o programa, né, Coraza? Você tem a opção clica no link. Você tem a opção de não baixar. Tá? Mas se você baixar, ele é melhor para você interagir com o telefone. Microfone, câmera, tudo isso. Porque pelo browser ele vai perder mais, a qualidade é menor, né? Porque na verdade é o browser que está conversando com o telefone. Certo. Essa então, minha pergunta app já... vai pegar algumas pessoas de idade, como a Irvana, por exemplo, né, pastor? Ela já tem o smartphone. Então, ela, de vez em quando, ela entra e tal, mas ela tem uma certa dificuldade. Mas, como eu vi a irmã Vera rapidamente entrar, eu falei, nossa, dá certo para a Irvana. Explicar para ela que é só ela apertou lá, ela vai acessar o culto de oração, que é uma coisa que ela gosta muito, né? Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, como é que era isso, se eu podia realmente falar com algumas senhoras que é direto. No caso da que mora lá na Sueli. A Sueli, ela não tem o smartphone, mas o filho dela tem e disponibiliza quando precisa para alguma coisa. Aí eu vou dar a mesma tem que avisar as pessoas que o bom seria fazer pelo Wi-Fi e não consumir a banda 3G, porque além dela gastar mais telefone, vai consumir os dados, né? Vai ficar numa qualidade muito ruim. Então, o bom é que esteja ligado no Wi-Fi, o telefone. Essa é uma necessidade para ficar que a qualidade fique boa e não gaste os dados da pessoa, senão vai consumir toda a banda de dados da pessoa. Ok. Essa é a única coisa que precisa preocupar, né? Senão... Ok, mas eu acho que é um caminho bem curto. Sim. Aí dá para elas entrarem no PG, dá para elas, entendeu? Tem outra coisa, por exemplo, quem tem Smart TV, televisão Smart, pode entrar no YouTube, no canal da igreja, que é como se fosse um canal de televisão. Não vai assistir na TV. Isso. Eu acho que é o que elas têm feito, têm assistido dessa forma. Né? Direto, que eu conversei com a irmã Isabel e a filha dela, que já é mais espertinha, né? Fez para ela, que está lá com ela. Mas no caso da Irvana, tem assim, uma certa dificuldade. Agora, a Sueli não. A Sueli é só conversar com o filho dela, que ele disponibiliza o smartphone para ela poder assistir. Não sei se tem Smart TV, aí já é outra... Eu ia rir dessa sua fala da menina ser mais espertinha, mas eu lembrei da balança. Sempre vai ter um mais espertinho, pastor, não tem jeito. Eu acho que a ideia da gente poder... Vou quebrar aqui a reunião, mas nós passamos um aperto nos Estados Unidos diante de uma máquina de café. Olha aí. Tem sempre aquele que leva vantagem, né? Passando, leva assim de rabo de olho, aí o líder do grupo
Foi lá e salvou a gente. Mas, pensando assim, transformando nosso bate-papo aqui num checklist, primeiro item, então, são os líderes contatarem, a formação, formarem o grupo. E isso vai ser necessário um contato por telefone, que seria o ideal, né? Porque você conversa, a pessoa ouve a voz. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma irmã da igreja, porque ela me mandou uma mensagem: pastor, eu quero ouvir sua voz. Então, acho que esse contato vai ser importante. E aí, no primeiro contato, forma o grupo, então deixa a pessoa ciente de que a partir daquele momento ela faz parte do grupo e quem é o líder desse grupo. E aí, então, a gente marca o primeiro encontro, né, por videoconferência. Que é a segunda etapa, correto? Sim. Eu acho que é interessante, então, cada líder formar o seu grupo, fazer esse contato com cada pessoa que ele vai convidar, confirmar se a pessoa aceita ou não, né? E principalmente avisar a pessoa, já combinar que dia e que horário que o grupo vai se reunir. Isso é importante, porque senão você fala, bom, eu vou fazer a reunião na terça-feira, mas não avisa ninguém, e de repente, quando você vai fazer, a maioria não pode, né? Então, isso tem que ficar claro para todos, já logo no começo, né? Qual o melhor dia e horário para ter a reunião formal. Agora, sem esquecer que é importante que haja aí, as pessoas vão interagir durante a semana, né? Isso faz toda a diferença, né? E aí eu só queria tirar uma dúvida. Nós vamos ter o próximo módulo do nosso treinamento com o pastor Milton na segunda-feira? Eu acho que ele pode descer um pouquinho na lista aí, sabe? Eu acho que esses pontos iniciais, eles são mais fundamentais agora. Então, Milton, mas são dois encontros. Eu ter um dia para marcar esse encontro com os líderes, mas eu acredito que segunda-feira não é um bom dia, porque a gente precisa dar um tempo para os líderes contatarem as pessoas, né? Talvez eu acho que também para o treinamento vai ser preciso tipo um tempo para assimilar. E o que a gente tinha planejado de treinamento era na ideia da multiplicação de líderes no funcionamento em si. E eu acho que antes disso agora é mais prioritário como usar a tecnologia, como fazer discípulos usando redes sociais. Tem até coisas já prontas. O Movimento de Igreja Multiplicadora tem diversos exemplos de grandes igrejas que já trabalham com pequenos grupos há muito tempo, como Bacaxeri, como outros aí que já fizeram boas palestras dizendo, ok, nós paramos também, os nossos pequenos grupos estão assim. Que já é uma boa forma até da gente ver também, né? Mas essa ideia de organizar, de dar o pontapé inicial, eu penso que ela é a mais importante agora e não o que eu tinha planejado para falar. Ok. Então vamos marcar a reunião. Só acho que segunda-feira fica meio em cima para as pessoas, para os líderes contatarem as pessoas, né? Eu acho que precisaria ter alguns dias a mais. O que vocês acham? Quinta-feira, eu acho que ou sexta-feira. Não, quinta-feira, né? Quarta tem o culto. Dia, né? Porque segunda e terça realmente está cedo, né? E quarta é culto de oração, então. Quarta é culto de oração. Sexta-feira tem a questão da aula. Rafael, tudo bem para vocês? Rafael, acho que quinta-feira não dá, né? Não, quinta-feira é o pior dia para mim. Eu tenho aula das 6 às 10h30. Mas toca a bola aí, a gente vai. Era importante a Maria Amabile também estar participando, porque eu vou ser líder na casa dela. Sim. Então era importante convidá-la para estar aqui, né? Quem que é o líder do grupo? Maria Amabile. Então ela precisa participar, com certeza. Mas é o seu grupo, não é, Rafael? Não, eu sou o líder, na verdade. É que a reunião vai acontecer na casa dela. Sim, mas acho que é importante ela participar, sim.
Eu chamei ela para a reunião de oração, que enquanto a gente está começando, eu vou chamando as pessoas. E ela até falou para mim assim, Marlon, sabe por que eu não estou participando da reunião de oração? Porque é a hora que eu converso com a minha família, né? Que ela tem a família fora do país. Eu falei, Maria, que pena para você. Então, ela consegue participar de boa, porque ela mora sozinha. Mas ela até que administra bem essa... Eu vou falar com ela essa semana para ver se ela veja... A gente já tem essa relação das pessoas, Henrique, que vai passar para os líderes? Sim, Coraza, você pode passar isso? Eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque assim, eu tenho... hoje está no sistema da igreja, né? Não, então a isso gente no combina Excel, mandar... depois, eu passo por WhatsApp no grupo dos líderes, tá bom? Porque assim, tem Eu tenho acesso ao Atos 6. Então, porque o que talvez a gente precise fazer é classificar as informações, tirar algumas informações mais particulares, talvez deixar o bairro, o endereço, não sei, nome e endereço, talvez. Mas esse trabalho de divisão Se eu não me engano, Coraza, dos bairros pelos líderes já foi feito, não foi? Sim. Então, a gente fez... A gente só precisa do nome e do telefone. Tá, eu vou ver isso aí. O nome e o telefone. Coraza, é assim. Primeiro, deixa eu falar para vocês como que vocês vão ter acesso ao Atos 6. Entra no site do sistema, atos6.com, e lá tem uma opção de você fazer o login. Com certeza, quando a gente cadastrou todos vocês como membros, vocês receberam um e-mail que deve ter caído no spam, ou você deve ter apagado por não ter noção do que se tratava. Então, que era o seu acesso, seu link para acesso ao sistema. Então, eu não recebi. Então, mas você vai receber. Agora, o que você vai fazer? Você vai entrar... Pastor, pode fazer... Fica tranquilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para cada líder como acessar isso. Então, aí cada um acessa o seu e não, porque assim, não, é que são duas etapas, o Coraza. Tem que liberar lá, né? Então, o primeiro, cada um vai ter que cadastrar a sua senha, não tem jeito. Então, você entra lá, coloca o seu e-mail, dá o login, coloca o seu e-mail e vai ter uma opção lá, esqueci minha senha. Ele vai mandar a senha para a pessoa. Isso, aí quando você clicar em esqueci minha senha, ele vai te mandar por e-mail, no e-mail que você preencher lá, o link para cadastrar uma senha. Uma vez que você tiver cadastrado essa senha, entre em contato com o Coraza, manda uma mensagem para o Coraza. Coraza, lá naquela parte de acessos do sistema, existe lá como cadastrar usuário por grupo. Então, você cria um grupo de acesso e vincula todos eles, e lá a gente já deixa definido o nível de acesso, entendeu? É simples. A gente pode dar acesso para cada líder, porque o cadastro é simples, né? Não é o cadastro... Tá bom, mas assim... Então, passa essas informações no grupo de WhatsApp dos líderes, Coraza, tá bom? Tá bom. Só falar uma coisa, e se a gente fizesse essa reunião, ao invés de quinta-feira, na sexta-feira, nesse horário de 9 horas? Porque aí ia propor exatamente isso. Não sei se a Ana Júlia pode falar. A gente fala com ela, né? Ela está nesse grupo, né? Tá. Sim. Acho que tá. É que de sexta-feira ela tem aula da pós-graduação. Ela tá em aula agora na outra sala, no outro quarto. Tá. Mas tudo bem, a gente vai passando para ela. Se o Gustavo estiver aqui, eles estão em sintonia e ajuda, Ok. né? Porque o ideal é que todos, ou pelo menos a maioria, participe, né? Tá. Isso. Eu preciso ver também por que o Erison não está participando. Só uma observação, o Marcos me respondeu, viu? Ele não está bem.
Ele está com uma dor, um problema muito sério no ciático, que ele vai não estar nem conseguindo sentar. Por isso que ele não está participando. Eu queria, além de orar pelo Marcos, eu queria reforçar uma palavra do Rafael. Esse processo todo ele vai exigir muito contatos mais pessoais, né? A gente está vendo que só colocar no grupo, essa reunião aqui foi colocada no grupo, não é suficiente. Nós precisamos de muitos contatos pessoais, de um contato, de 2, de 3. O discipulado, mesmo com crentes bem maduros, ele tem que estar presente agora. Gente, para convidar a Marlove para vir para o meu pequeno grupo, eu vou ter que ligar, conversar. Talvez a Marlove não apareça no primeiro dia e eu vou insistir. Se eu só mandar uma mensagem de WhatsApp, eu estou simplesmente institucionalizando a reunião e vai ser igual a todas as outras mensagens. O pequeno grupo tem que ser relacional, né? Quando o Rafael pede os telefones, é exatamente essa ideia aí do ser relacional mesmo, do insistir com a pessoa, do trabalhar com a pessoa. Eu lembro de um líder de pequeno grupo na nossa igreja, que ele passou 3 meses sem reunir o pequeno grupo, só construindo esse pequeno grupo. A gente fez um trabalho semelhante a esse, de distribuir aleatoriamente, não, mas de distribuir todo mundo, né? E com ele, por ele mesmo ter aceitado o desafio, nós colocamos 30 nomes, apostando que dos 30, pelo menos 8 ficava. Ele passou 3 meses só nesse contato. Ele não ficou com 30, não. Ele ficou com uns 22, mais ou menos. Ele conseguiu muito mais do que a gente pensava, 3 meses de bom relacionamento. É muito importante a gente ter essas listas, viu, meninos? Eu vi aqui no Atos 6, eles ainda não estão na lista, né, Coraza? Na verdade, acho que essa lista ainda está com vocês, né? Porque tem que... Como é que ela não está, por exemplo? Eu acessei meu PGM aqui no Atos 6, mas não tem o nome de ninguém. Não, porque não cadastrou, não cadastrei ninguém, não sei quem é. Isso, então vocês é que tem essa lista ainda, né? A lista é o cadastro de membros da igreja. É membros e frequentadores. E como é que vai fazer essa distribuição? Eu estou tentando ajudar vocês aqui, como é que faria essa distribuição? Então, essa lista que eles estão pedindo para a gente mandar, com todos por bairro, talvez, né? E Deixa eu fazer uma pergunta para você, Henrique. Naquela relação que a gente fez, tinha esses dados cadastrais, não tinha? Na pesquisa? Sim, tinha. Se a gente tivesse... Alguns a gente até atualizou no Excel. Se a gente tivesse acesso a essas fichas, mesmo que fosse uma foto das fichas dos meus participantes, seria bom, porque lá tem outras informações. Então, entendeu? Foto também é uma coisa que está difícil no nosso cadastro. Não, foto da ficha, ele está falando de um facsímile da ficha. Isso aí está com o Júnior. As fichas estão comigo, mas eu não tenho essa relação. Eu preciso ter a relação. O que nós fizemos na época, eu planilhei todas as fichas. Inclusive, eu baixei o cadastro da igreja no Excel e pus quem respondeu, quem não respondeu, né? Isso eu tenho. Isso eu posso mandar o Excel para vocês. Aqui eu não sei se todo mundo tiver Excel, é fácil. Gente, esse relatório é a coisa mais simples. É entrar no Ato 6 e tira na hora. Se você tiver alguma dúvida, mas esse Excel já está tirado. O Excel já está pronto. Manda, só mandar. Tá. Sabe por que eu estou insistindo Sabe por que eu estou insistindo na ficha? Porque ela tem informação se o cara, inclusive, quer participar, tem comentário. Ele fala que gostaria muito, seria muito bom, eu quero ceder minha casa. Então, a gente... Esse Excel que eu tenho lá o dia da semana que o cara quer, eu tenho tudo isso aí, eu posso gerar... Então, essas fichas, elas têm informações preciosas para o líder. Claro. Rafael, vamos fazer assim. Vamos marcar a reunião para a gente conversar na sexta-feira que vem, às 21 horas, porque aí o pastor já terminou a aula, ok? E cada líder vai procurar montar o seu grupo. O Coraza pode disponibilizar esse Excel, né? E, eventualmente, se tiver alguma dúvida, pode falar comigo ou com o Coraza. As fichas estão comigo e o Coraza tem todas as fichas tabuladas com todas as informações delas nesse Excel.
Mas se mesmo assim tiver alguma dúvida, a gente conversa. É só me ligar e a gente dá uma olhada e ver o que pode auxiliar. Tá bom? Agora, mais do que simplesmente a ficha ou o Excel, eu acho que vai muito do feeling. Talvez você não saiba, mas eu tenho certeza que Dona Maria Amabile sabe quem mora perto dela. E Com quem ela quer no certeza, grupo, sabe. quem ela vai convidar. Então, é Por muito isso, simples. por isso que eu vou pedir outra que para ela sabe fazer isso. todo mundo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Pois é. Eu acho que não adianta pensar numa ficha, porque a ficha eu tenho, mas eu não conheço as pessoas, né? Então, esse contato pessoal, num primeiro momento, acho que é o melhor caminho. Agora, claro, depois da primeira semana, o primeiro contato, vai ter gente que vai ficar de fora, não foi convidado para nenhum grupo. Aí sim a gente vai tabular e aí a gente vai atrás desses que ficaram de fora, para Eu botar acho o que é um pessoal bom em algum início. grupo. Depois de um mês, eu vou saber até por onde essa pessoa andou, porque eu vou ter o Google, vou ter tudo dela. Só não pode mandar para o Dória. Não, isso aí não. É verdade. Só o Gustavo ia falar alguma coisa e foi interrompido. Não, eu ia comentar, já tem um tempinho, mas eu ia falar que tem pessoas que eram do meu grupo que eu já não tenho mais contato, que são dois casais. É o João Rafael e a Raquel. Eles não têm participado das EBDs, não têm mandado mensagem no grupo dos jovens. E o Anderson e a Andressa, ou a Alessandra. Bom, o pessoal que veio da Zona Leste, da Igreja da Zona Leste. Então, esses dois Gustavo, casais, a gente já não Gustavo. tem mais contato deles já faz um tempo. Então, nesse Excel que o Coraza vai mandar, tem o contato deles. Mas se você precisar, me manda um WhatsApp e eu procuro as fichas deles e passo para você sem problema. O contato, o e-mail, o telefone, etc. Ok? Por favor, me passa a Mas ficha a deles. ideia é que o Excel que o Coraza vai mandar, a ideia é que tenha essas informações lá. Então, tendo lá, tá ótimo, porque aí eu já consigo saber qual que é o interesse deles, se eles pretendem participar ou não, se eles estão a fim de fazer parte ou não. Beleza. Mas se precisar, é só falar com a gente aqui. Me liga, manda um sinal de fumaça, WhatsApp, Tranquilo, tá eu bom? espero Qualquer por Coraza coisa. mandar o Excel, então, mandar a planilha no Excel, eu dou uma olhadinha e eu já entro em contato com eles. Beleza. E botar seu pai e sua mãe na linha sexta-feira, tá? Vou conversar com eles. Tá. Se Corta eles já a têm saída os dele. componentes do grupo, precisa passar para o Coraza para a gente já ir tabulando isso. Ok. Gustavo, Tá? corta Aliás, a isso saída vale para dele. todos os Dá uma líderes. dura. Pastor, não sei se o senhor Isso sabe vale que para todos os líderes. Quem já tiver o grupo formado, ou pelo menos algumas pessoas no grupo, já vai avisando para a gente ir colocando já no grupo. Porque aí na sexta-feira a gente já tem uma visão do que já existe. Sim, sim. Então, deixa eu só alinhar. A intenção é que na sexta-feira a gente faça uma reunião não só com os líderes, mas com os membros dos grupos também. Não, só com os líderes, Tá nesse bom, primeiro momento, né? Mas a tá gente bom. precisa que os líderes mandem para a gente quem está em cada grupo. Se você já Tá sabe, ó, bom. eu tenho 5 pessoas no meu grupo, manda o nome e o telefone dessas pessoas para a gente já colocar no seu grupo e da Ana Júlia, tá bom? Tá bom. A Tá show. mesma coisa vale aí para Marlove e Renato, vale para o Marcos, vale para o Nilson, vale para o Elias, vale para todo mundo. Tá? Tá. Só que o Show. Marcos, o Elias, o Nilson não estão aqui hoje, então eu gostaria que vocês falassem com eles, por favor. Tá bom. Gustavo, eu tenho o contato, vou te mandar o contato da Raquel e do Rafael, tá? João Por Rafael, favor. tá? Por favor. Gustavo, eu chegarei- também tenho dos 4, eu posso te passar já, que o Me Anderson manda é também. amigo meu. Eu vou Pode mandar me para mandar. você. Eu não tenho o seu. Tá no grupo Eu tô aqui, tá lá no no grupo, grupo, só me achar. tá no grupo Tá de Tem uma líderes foto já, tá lá. maravilhosa que eu não tô loiro. Tá bom. Eu mando para você. Obrigadão, irmão. Pastor, no ato 6 tem um lugar lá que você cadastra quem está discipulando. Você tem o discipulador e o discipulando.
Existe um controle de pessoas sendo discipuladas. E quem tá discipulando quem? Isso é Monta a rede, sensacional. assim, você vê a rede, assim, bem legal. Isso é ótimo e é uma ferramenta que vai ser super importante a gente usar, senhores Milton, quando a gente tiver transmitido para toda a igreja essa questão da cultura do discipulado. Porque aí a gente pode trabalhar no sentido de discipular os discipuladores, né? Exatamente. Quem primeiro eu quero levar para Jesus não é a vizinha do incenso, não. É o vizinho do outro incenso. O filho da mãe que fica fumando direto aqui na varanda e a fumaça sobe para cá. Esse tem que se converter primeiro. O pastor falou que a irmã ligou, queria ouvir sua voz, pastor. Eu sempre quis que Deus falasse comigo, eu queria ouvir a voz dele. E é isso que eu não consigo. Coraza, faça isso. Eu não consigo ouvir a voz dele. Eu já falei isso no meu pequeno grupo. Imagina um dia se eu ouvir a voz de Deus, vai ser coisa... Vai ser punk. Irmão. Sensacional. Me deem a licença, eu tenho que colocar uma criança para dormir, meu celular está com 4%. Nossa. Então talvez acabe a bateria no meio da reunião, não quero ser mal educado, então já vou deixar o meu tchau aqui. A gente se encontra de novo na sexta e eu já vou ter contatado esse pessoal todo aí, beleza? Tá bom, mas nós estamos acabando, viu, Gustavo? Se quiser, já tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já encerra. Show. Ok? Então, vou pedir para o Gustavo fazer a oração de encerramento. Tá bom, Gustavo? Faço, com toda certeza. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a gente te agradece por mais um dia, mais uma noite de descanso que a gente vai ter agora. Agradecemos porque em meio à pandemia a gente consegue achar rotas para continuar te exaltando, para continuar multiplicando os seus discípulos, Pai. Que nessa semana as nossas metas possam ser cumpridas, que o máximo de irmãos possível possam ser contatados, possam ficar sabendo não só dos nossos cultos tradicionais, mas dos nossos encontros de oração, dos nossos encontros em pequenos grupos multiplicadores, Senhor. Que as pessoas possam se sentir acolhidas nesse meio tão difícil, nessa época tão difícil que a gente está vivendo. Abençoe a vida de cada um que pôde participar da nossa reunião. Abençoe a vida daqueles que, infelizmente, por seus motivos, não puderam participar, que eles possam estar com a gente nas próximas reuniões, nos próximos encontros. Que a gente possa alinhar isso tudo direitinho e que, se estiver nos seus planos, ó Pai, que essa quarentena acabe logo, que essa pandemia passe, e que a gente possa encontrar nossos irmãos. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, não esqueçam, sexta-feira, 21 horas. Beleza. E através dos contatos, vamos passando para o Coraza. Bora. Joia, combinado. Um forte abraço, irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, viu? Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Boa, gente. Coraza, você que tem que interromper a gravação aí, Coraza. Você que está como anfitrião. Já estou parando já. Parei já.